Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elisvânia Silva, sou discente do curso de Química na Universidade Estadual do Ceará e vou dar hoje uma pequena aula sobre misturas monofásicas e polifásicas. E o que são misturas? Mistura é um sistema formado por dois ou mais substâncias puras, chamadas de componentes. As misturas podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas. No caso, as misturas homogêneas são aquelas que possuem somente uma fase, ou seja, são formadas somente por um componente. E as misturas heterogêneas são aquelas que possuem dois ou mais substâncias, chamadas de componentes. E o que são as fases? As fases são as diferentes porções homogêneas, limitadas por uma superfície de separação, que constituem um sistema heterogêneo. Como vocês podem observar aqui, na primeira solução, temos somente uma fase, então ela é uma solução homogênea. No segundo exemplo, temos uma mistura que é composta por duas fases, ou seja, é uma mistura bifásica. E como vocês podem perceber, é muito visível a superfície de separação desses componentes. No terceiro exemplo, temos três fases de uma mistura e cada fase existe uma superfície de limitação de separação, ou seja, é bastante visível as fases nesse sistema. E já no quarto exemplo, temos uma mistura com quatro fases, que essas bolinhas também representam uma fase e são perceptíveis. Então, as fases elas são bem limitadas por uma superfície de separação e são visíveis a olho nu. A classificação das fases. Quando ela tem somente uma fase, ou seja, uma solução pura ou uma mistura, ela é monofásica. Quando ela tem duas fases, ela é uma mistura bifásica. Quando ela possui três fases, ela é uma mistura trifásica. E quando ela possui quatro fases ou mais, ela é uma mistura polifásica. Como vocês podem perceber aqui, temos uma fase rosa, uma amarela e uma azul bem claro. Então, ela é uma mistura polifásica. Vamos agora começar o nosso exercício. Bem, então agora vamos exercitar. Temos aqui a atividade 28, que é a que vamos estar respondendo. Ela é sobre misturas monofásicas e polifásicas, no qual a questão 1 pergunta o que é a mistura e a sua definição. A questão 2, ela pede um exemplo de mistura monofásica e polifásica no cotidiano. E na questão 3, ela solicita que possamos classificar os itens abaixo se eles são um sistema de mistura monofásica ou polifásica. Bem, o que é a mistura? A mistura, como eu já falei lá no início da nossa aula, ela é um sistema formado por duas ou mais substâncias. E as misturas elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Como eu também já disse, a homogênea ela possui somente uma fase e as heterogêneas elas são polifásicas. Tem muitas fases, podem ser bifásicas, trifásicas e polifásicas. A questão 2, ela pede um exemplo de mistura monofásica e um exemplo de mistura polifásica no cotidiano. Lembrando que eu já tenho uma aula sobre mistura homogênea e heterogênea aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vocês podem lá estar assistindo para que o conteúdo seja muito mais absorvido e muito mais entendido. Um dos exemplos no cotidiano é o sal de cozinha, que mesmo que haja a mistura, você não consegue perceber a presença de sal a olho nu. Então, ela é uma mistura monofásica. Assim como acontece também na água e no açúcar, pois a partir do momento que você coloca o açúcar diluído em água, você não consegue perceber a olho nu a presença do açúcar. E no ar atmosférico, mesmo que ele seja composto por diversos elementos, você não consegue perceber a presença desses elementos na formação do ar atmosférico. Logo, todas essas substâncias, todas essas misturas, são misturas monofásicas. Exemplos de mistura polifásica. O exemplo mais comum no cotidiano é a água e o óleo.
Mas por que que o óleo fica na parte superior e não na parte inferior? Simplesmente porque o óleo tem menor densidade. Então ele sempre vai ocupar a parte superior do sistema, enquanto que a água e a areia possuem diferentes densidades. Logo, a areia, por ser mais densa que a água, ou seja, tem maior peso, ela vai ficar na parte inferior da superfície, que no caso é o becker. E a água e a madeira, também por esse motivo. A água e a madeira por ser mais densa, sempre vai ocupar a parte inferior do sistema, mesmo que quando você for mexer com uma espátula, haja uma mistura. Porém, pouco tempo depois ela decanta. Então, por esse motivo, ela é uma mistura polifásica e não monofásica. A questão 3. Agora vamos classificar os sistemas abaixo em monofásicos e polifásicos. A água e a areia, como eu já expliquei, mesmo que você coloque, dilua a areia em um becker juntamente com a água e mexa, visivelmente, de início, ela estará misturada em monofásico, porque você vai estar vendo somente a cor da areia na água. Porém, ao passar de pouco tempo, a areia ela começa a decantar. Ela começa a ter os seus flocos caídos na superfície do sistema. Então, por ser duas fases, ela é polifásica. Já a água e o óleo, como eu já expliquei, por motivo que o óleo é menos denso que a água, ele ocupa sempre a superfície superior e ele não se mistura com a água. Logo, ele é uma mistura polifásico. A água e a tinta, da mesma maneira, se você mexer a água e a tinta guache juntas, ela terá uma pequena diferença em relação à água e à areia. A diferença é que a tinta ela vai ser diluída em água e não vai ter a sua decantação, porque elas são aptas a se misturar. Logo, vai ser uma mistura monofásica, porque haverá somente uma fase, um componente no sistema. Água e sal, como eu já expliquei lá no início, água e sal, você não vai conseguir perceber a limitação do sal dentro da água. Logo, esse sistema vai ser monofásico, porque só tem uma fase visível a olho nu. Já a água e o açúcar, da mesma maneira, você não vai perceber o açúcar presente no sistema, somente ao provar. Então, a olho nu tem somente uma fase. Logo, é monofásico. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Foi um prazer estar com vocês. Quem tiver alguma dúvida e sugestão, pode deixar nos comentários do vídeo. E as pessoas que eu estou estagiando, que estiverem com alguma dúvida, também pode estar entrando em contato comigo, já que possuem meu WhatsApp. Foi um prazer estar com vocês e até mais.